Vamos conversar agora com o responsável pelos protocolos médicos da Confederação Brasileira de Futebol. Afinal de contas, ele é o chefe da comissão médica da CBF. Dr. Jorge Pagura está conosco aqui no Esporte em Debate. Dr. Pagura, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite Capriotti, Capelanes e Pretzel. É um prazer aí estar com vocês aí para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham em relação aos resultados e o protocolo. Muito bem, doutor Pagura, a gente está tentando aí entender aqui em São Paulo, há um problema, não é? O governo do estado de São Paulo está impedindo a realização de eventos esportivos coletivos, incluindo aí o futebol do Campeonato Paulista, e a Federação Paulista de Futebol está tentando ainda convencer o governo do estado, o Ministério Público, a dar sequência ao Campeonato Paulista, alegando que o protocolo é muito sério, é seguido à risca, e há poucos casos de contaminação no futebol em São Paulo. Como é que a CBF enxerga isso? Como é que a CBF vê a possibilidade de seguir o Campeonato Paulista em São Paulo? Bom, primeiramente, a federação ela tem autonomia, embora os protocolos sejam muito semelhantes, de realmente tocar com os seus protocolos dos eventos e organizar seus campeonatos. O que nós fizemos, e isso é uma coisa para deixar muito claro, né? Primeiro, a gente realmente se solidariza com todas as famílias que perderam aí os seus entes queridos aí nessa situação complicada da nossa pandemia pela SARS-CoV-2 ou Covid-19. O que nós fizemos foi demonstrar realmente com números. É uma comissão científica altamente reconhecida, um dos melhores infectologistas, ou dos melhores infectologistas do país, epidemiologistas, quer dizer, então nós tivemos a demonstração da segurança do nosso protocolo. Isto é uma coisa. A segunda é decisão principalmente das autoridades sanitárias estaduais e municipais, a quem o Supremo Tribunal Federal delegou realmente essa prerrogativa, de avaliar todas as outras situações. E eu quero dizer para vocês que a gente sempre respeita. O que a gente sempre demonstra é o seguinte: a nossa atividade foi uma atividade em que testou mais de praticamente 90 mil, fizemos 90 mil testes, isso em todo o país, mostramos aí, fizemos coisas extremamente modernas e demos 3 contribuições que a gente poderia nominar. A primeira é daquela nossa atividade, protegemos os nossos atletas. A segunda, com tudo que foi utilizado e com os resultados que vão ser publicados em revistas científicas internacionais, uma contribuição excepcional e algumas coisas que nunca foram usadas, além da grandiosidade da análise de mais do que 2.400 partidas. E a terceira com a comunidade, porque viu o Capriotti, o Pretzel, nós estamos aqui, quem mais está com vocês aqui, que eu não estou com a imagem? Capelanes. Isso, eu não estou vendo a imagem, então, o que realmente a gente fez. Nós fomos fazer uma chamada busca ativa. O que é a busca ativa? Nós não pegamos todas as estatísticas que se veem aqui dos números, infelizmente, números muito altos, e que realmente nos preocupa muito. Como eu disse, como médico, a gente tem essa prioridade de vida, mas nós fomos fazer uma busca ativa. É como se eu chegasse aí no estúdio hoje, tivesse 20 pessoas, eu fizesse o PCR em todos assintomáticos, que não estariam aí, não sei se estão ou não, são números hipotéticos. Eu separo esses 3 que estão com PCR positivo, menos assintomático, eles ficam em isolamento respiratório, e daqui a 3 dias eu observo os outros. Daqui a 3 dias eu volto a testar todo mundo que sobrou na redação. E se tiver mais algum, eu afasto também. Então, o que a gente faz é uma busca ativa. E vocês sabem muito bem que a gente não está falando só da vida do atleta ou da comissão técnica dentro do campo. Então, nós estamos tirando não só do convívio com os seus pares, mas com o convívio da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus amigos, e que poderiam estar transmitindo também. Então, o que nós demonstramos para as autoridades é o seguinte: primeiro, nós estamos trabalhando em prol também da comunidade, não só da nossa, afastando do convívio positivos que não tinham nenhum sintoma.
nenhum sintoma. Isso aconteceu em mais de 95% dos casos. O segundo, nós comprovamos também que dentro daquele espaço sensível que inclui as 4 linhas, não houve nenhum indício de contaminação intertimes. Porque o que a gente fazia, se você tem vamos supor, você tem um time que teve mais do que 3 jogadores que testaram positivo, o time adversário, ele era seguido pelo menos por 3 testagens. E não houve nenhuma correlação, isso é uma análise muito séria, todos esses números estão protegidos até pelo sigilo médico e pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas são números auditáveis cientificamente e nós vamos colocar isso. E nenhum deles a gente notou isso. Além do mais, para a gente ter uma noção do que poderia estar acontecendo, nós fizemos uma coisa que ninguém fez em nenhuma outra atividade, que foi a genotipagem do vírus. Nós pegamos e estudamos o RNA por amostragem de vírus. E nós vimos, por exemplo, que o do Centro-Oeste era igual nos jogadores do Centro-Oeste, mas diferente do Sul, que era diferente do Norte, que era diferente do Sudeste. Então, tudo isso a gente tem na mão mecanismos de a qualquer momento agir e interferir. Uma outra coisa muito interessante foi que nós temos a curva por 200 mil. O Brasil, realmente, você mede curva de contaminação por 200 mil. E a nossa curva, ela descolou disso. Teve épocas que as cidades estavam muito baixas e nós tivemos um outro surto, que foram noticiados, e a gente também não comenta nem de jogador nem de clube, mas vocês sabem muito bem por que a maioria desses surtos ocorreu. E quando ele estava alto na cidade, esse estava baixo também conosco. E logo rapidamente corrigido. Ele é alto e abaixo. Então, eu poderia dizer para vocês que o futebol é uma das atividades mais seguras em termos de controle. Agora, decisão de querer fazer campeonato ou não querer fazer campeonato, ter jogos na cidade ou não jogos na cidade, isso há um respeito total nosso às autoridades, como eu disse, principalmente as sanitárias, aos comitês de crise, aos comitês realmente estaduais e municipais. O que nós fazemos é fornecer para ele, olha, gente, nós estamos com todos esses dados, como eu disse, dados perfeitamente cientificamente auditáveis. E a decisão realmente é de vocês, e a gente pode até respeitar. Então, se tiver um critério para que todas as atividades parecidas ou que teoricamente estejam ocorrendo, elas estão mantidas, então que se mantenham os jogos. Se achar que vai fechar tudo, respeita-se bem, como eu disse, e algumas vezes até nessa própria minha colocação, a gente respeita sempre decisão governamental e das autoridades sanitárias. Doutor, um grande abraço para o senhor, obrigado por nos atender. A minha dúvida é a seguinte, que eu tenho visto muita discussão em relação a isso. Quando o jogador ele é diagnosticado com Covid, ele deve voltar em quantos dias? Em 10 ou 14? Porque está havendo um debate gigantesco em relação a isso, né? Alguns médicos estão defendendo que com 10 dias de afastamento ele já pode voltar a treinamento, outros não, só com 14. Qual é o certo? Olha, nós aplicamos as normas do CDC americano, que também são da OPAS, da Organização Mundial de Saúde. O assintomático, ele pode voltar praticamente de rotina, não é voltar, ele sai do isolamento respiratório. A volta dele ou não é sempre competência do departamento médico. Mas aquele assintomático, até mesmo no isolamento, pode até exercícios leves, pode realizar. O sintomático, não o que vai ser internado. Teve uma coriza, tosse, um dia de febre, ele também pode ficar os 10 dias, desde que as últimas 48 a 72 horas ele esteja completamente assintomático. Por quê? Porque hoje tem o conceito, eu estou dizendo hoje, nós estamos falando aqui 15 de março, pode ser que daqui a 3 dias ou 2 dias ou um dia saia uma nova normatização, mas hoje se admite que após 9 dias ele não tem mais contágio. Então, uma coisa é o seguinte, onde a CBF tira, e não tira só com isso, para ele poder voltar nos torneios da CBF, ele tem que preencher aquele inquérito epidemiológico. Para vocês terem uma ideia, nós analisamos mais de 112 mil inquéritos epidemiológicos. É esse que libera o jogador para ser escalado.
Mas para voltar, depois que vai no portal do médico o teste positivo depois de 10 dias, ele tem que mandar um recurso com o inquérito epidemiológico negativo, e aí ele está liberado do isolamento respiratório. Colocar para treinar, colocar para jogar, colocar para viajar, é uma competência pura e é uma prerrogativa do departamento do médico do clube, que aí nós estaríamos interferindo na decisão deles. Então, acho que ficou bem claro. 10 dias para o assintomático e 10 dias também para o sintomático, desde que esteja entre 48 e 72 horas sem nenhum pico de febre, nenhum sintoma. Então, 10 dias, ele já pode voltar aos treinos, já pode voltar a trabalhar, desde que em 3 dias antes ele não tenha apresentado sintomas. Aqueles que apresentaram sintomas, porque aqueles que não apresentaram, 10 dias pode voltar para o trabalho, pode voltar a treinar. Então, me permita... nós liberamos, eles decidem o que querem fazer. E não precisa de teste negativo, não é? Não precisa refazer o teste negativo. Isto caiu pelo seguinte, por norma agora do CDC, porque o que se notou é que tem até alguns que se mantinham o teste positivo por 2 meses, 3 meses, só que não eram resquícios virais que não transmitiam nada. Então, por isso que essa regra foi mudada, não precisa mais fazer outro, porque é esta regra dos 10 dias, considerado esses 9 dias depois que não se transmite mais. Para o outro atleta que teve sintoma, é mais que uma segurança dele voltar a estar assintomático naqueles últimos 3 dias do isolamento respiratório. Mas volto a dizer, quem escala, põe no jogo, libera para viagem, eu libero do isolamento respiratório, nosso grupo libera sim. Quem põe para jogar ou não, é prerrogativa do departamento médico que conhece a condição dele, que condição atlética, o que ele pode ter perdido nesses dias, então a gente não interfere nisso. Doutor Pagura, o Capelanes, um abraço para o senhor. Eu tinha, na verdade, umas 15 perguntas para fazer para o senhor, só que a explicação ela foi tão bem feita que já praticamente matou aqui umas 14 que eu tinha. Em relação a esse tema, que assim criou uma repercussão extremamente negativa de ontem para hoje, a demissão, o pedido de demissão por parte do médico do Corinthians, o Ivan Grava, porque houve de fato informação, essa divergência de 10 e 14 dias, e aí foi o questionamento do Pretzel. O senhor já explicou como é que funciona. 9, 10 dias para jogadores que não apresentaram sintomas, porém, eu queria utilizar o exemplo do lateral esquerdo do Corinthians, o Fábio Santos. Ele, de todos os atletas nessa última onda de Covid-19 no elenco, foi o que mais sentiu os efeitos. Chegou até a ser internado, ainda bem que ele já está recuperado. Quando eu me refiro recuperado, não digo nem 100% da Covid, mas saiu do hospital, está se tratando em casa. E o Corinthians tem uma decisão, já nesse meio de semana, que é a Copa do Brasil. E o Corinthians, é claro, quer contar com seus melhores jogadores, no caso, o Fábio Santos, para pôr para jogo. Esse jogador, especificamente falando, que teve muitos sintomas, que sentiu o baque da Covid-19, há um risco para que esse jogador entre em campo neste meio de semana? Porque essa é a discussão. Você acelerar a recuperação de alguns atletas, o senhor explicou, os assintomáticos, acontece uma coisa. Com os jogadores que mostram esses efeitos da Covid mais fortes, apresentam um outro tipo de resultado. Há algum risco do Fábio Santos entrar em campo neste meio de semana? Há quanto tempo, Capelanes? Há quanto tempo que ele foi detectado? Não chegou a fazer 2 semanas. Não completou 14 dias ainda. Não completou 14 dias ainda. Então esse é meu questionamento. Há algum risco, doutor Pagura? Capelanes, por isso que a gente deixa... Esse é o critério. Pelo critério da CBF, ele me mandando um inquérito epidemiológico negativo, que são 14 sintomas que a gente realmente elenca, ele estando negativo, e fundamentalmente, se ele já teve sintoma anterior, os últimos 3 dias não teve nenhum sintoma, ele está no 10º dia liberado, como eu volto a dizer, do isolamento respiratório. Agora, a escalação dele é pura e exclusivamente competência, aí no caso, do departamento médico. É ele que decide, porque eu não digo para você, eu não sei que sintomas ele teve, eu não sei como é que ele está, eu não sei como é que é o histórico dele, isso quem tem é o médico. Então aí fica como se fosse uma relação médico-paciente. Ele é um paciente do médico, em relação aí, no caso, do médico do departamento do Corinthians. Então a gente não tem como opinar isso, que cada caso evolui de um caso. Tem gente que realmente não tem absolutamente nada, tem outros que demoram mais um pouco. Então, a condição física, a gente sempre recomenda que são feitos, e eu tenho certeza que o
o próprio departamento do médico do Corinthians, quer dizer, é um departamento extremamente responsável. Então, ele vai avaliar se ele teve problema respiratório, ele vai fazer tomografia. Se realmente ele teve uma carga viral grande e ele não passou bem, ele vai fazer um ecocardiograma. Então, por isso que a gente coloca, ele me manda o atestado dizendo, ele está liberado, ele não tem mais nenhum sintoma. Agora, o que ele teve para poder jogar ou não é uma competência exclusiva dele, viu, Capelanes? Muito bem. Esclarecedora a entrevista, sim, né, Capri? Certamente, tá bem claro. Então, agora a gente tem aí o último protocolo valendo da CBF que os clubes precisam cumprir de todo o Brasil. Eu quero agradecer ao doutor Jorge Pagura, chefe da Comissão Médica da Confederação Brasileira de Futebol. Doutor Pagura, muito obrigado por nos atender aqui. Uma boa semana ao senhor aí, bom trabalho e até a próxima, viu? Muito obrigado, meu cumprimento aos três, Capriotti, Capelanes e o Pretzel. Muito obrigado, Um abraço, doutor. Obrigado. Obrigado, um abraço. Muito obrigado. Brasil, Brasil, Brasil.